Atos 23. Paulo perante o Sinédrio. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei e contra a lei me mandas ferir. E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos nesse homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse Paulo: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Esses foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos, até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, com querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva esse jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E disse ele: Os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mas alguma coisa ao certo. Mas tu não os creia, porque mais de 40 homens dentre eles andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem, até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando que ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centurião, lhes disse: Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalo, e 200 lanceiros
para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isso: Cláudio Lissas a Félix, pontíssimo governador, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te o enviei, mandando também aos acusadores que perante ti diga o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes.